Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos dar sequência à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje a gente já vai para o capítulo 31 do Gênesis, quando Jacó retorna à terra de seus pais. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, muito importante para todos nós aí conhecermos sempre, cada vez melhor a Bíblia. Vamos lá então? Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia: as crias com manchas serão teu salário, todas as fêmeas pariam filhos manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nascerem com listra serão teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Porquanto foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e vos deu a mim. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me chamou em sonho, Jacó, ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Então ele me revelou: ergue os teus olhos e vê, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras. São salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai dessa terra e retorna à tua terra natal. Então Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiros, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Diante disso, Jacó se levantou, ajuntou seus filhos e suas mulheres a se prepararem para a viagem e a montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu clã. Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, não o deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo que possuía, partiu, atravessou o rio chamado Eufrates e dirigiu-se para o monte Gileade. Passados 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então, durante a noite, Deus surgiu em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Não falhes, nem bem nem mal. Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e seus homens
se acamparam ali também. E Labão interrogou Jacó: Que fizestes, enganando meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste, em vez de me avisar, para que eu te despedisse em paz com alegria, cânticos ao som de tamborins e harpas? Não me permitiste beijar meus descendentes e minhas filhas, verdadeiramente agiste como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai me preveniu com essas palavras: Guarda-te, não diga nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessas nem ameaça. Contudo, considerando que partiste porque tinha tanta saudade da casa de teu pai, por que roubaste meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu: Eu tive medo, pensei que tirarias tuas filhas de mim à força. Mas naquele junto ao qual encontraste teus deuses, não ficará vivo. Diante de nossos parentes, procura entre vós o que te pertence. E se o encontrares, leva contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia, sem nada encontrar. Então Raquel pediu a seu pai: Que meu senhor não veja com cólera que eu não possa me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo costumeiro às mulheres. Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Jacó ficou irado e discutiu com Labão, exclamando: Qual é meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procuraste entre todos os meus utensílios, encontraste acaso algum objeto de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava meu calor, durante a noite o frio. O sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa e te servi 14 anos por tuas duas filhas e mais 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes tu mudaste o meu pagamento. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse me abençoando, certamente tu terias me despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho exaustivo dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Assim retrucou Labão a Jacó: Minhas são as filhas, meus são os netos, meus são estes rebanhos. Tudo o que teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas me deram ao mundo? Portanto, vem e celebremos um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como se fosse um pilar, e convidou seus irmãos: Ajuntai algumas pedras, e tomaram pedras e fizeram um amontoado delas. Em seguida, prepararam uma refeição e comeram todos juntos ao lado do monte de pedra. Labão denominou Jegar Saduta em sua língua, e Jacó o chamou Gal-ed. E Labão explicou: Seja hoje esse monte de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe deram o nome de Galeed. Foi também conhecido como Mispá, torre de vigia, porque Labão declarou ainda: Que o Senhor nos vigie a mim e a ti quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas,
não estando ninguém conosco, atenta em que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estrela e testemunho de que não devo ultrapassar esse marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás dessas pedras para o meu lado com más intenções. Que o Deus de Abraão, Deus de Naor, Deus de pai deles, arbitrem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha onde se erigiu a estrela de pedras e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sob a montanha. No dia seguinte, antes do alvorecer, Labão beijou seus netos e suas filhas e o abençoou, e partiu, voltou para a sua casa. Muito trabalho, né, gente? Muito trabalho que Jacó teve com Labão, mas Deus sempre vê, gente. Deus sempre vê o nosso trabalho. Isso é um trabalho digno. Ele acaba sempre nos abençoando. Eu acho que essa é a palavra que vem para nós hoje, aqui de Gênesis 31. Vejo que, embora, como eu falei no vídeo passado com vocês, Jacó fosse um tanto matreiro, né, gente, um tanto, né, esperto, vamos dizer assim, ele modificou o ambiente, como conversei com vocês, para que, né, ele tivesse mais bênçãos, para que, afinal, nascessem mais cabras malhadas, né, mosqueadas, como chama, que são pontilhadas, né, e manchadas. Então, ele modificou o ambiente, ele proporcionou um ambiente mais favorável para que aquele tipo de cabra nascesse. Se você perdeu esse vídeo, volta lá atrás e você vai entender. E que é como a gente falou, a gente tem que, além do nosso trabalho, saber modificar o ambiente. E isso eu não estou falando de forma nenhuma que a gente tem que enganar o nosso empregador, que a gente tem que dar uma de esperto, que a gente... Enfim, não é nada disso. Mas a gente tem que tornar o ambiente propício para que a gente consiga alcançar as graças que o Senhor nos dá. Quando a gente diz isso, tornar propício, é até mesmo a gente ler a Bíblia, a gente conhecer a palavra. Não adianta você querer se apegar a Deus e não conhecer a palavra, não conhecer o que está na Bíblia, não saber quais são as palavras de Deus, o que Deus quer de nós. Não é o que a gente quer. Isso é muito importante. Não é o que a gente quer, e sim o que Deus quer de nós. Você sabe o que Deus quer de você? Essa é a grande pergunta do dia, a grande pergunta que eu vou deixar hoje, terça-feira, 15 de abril, para vocês. O que Deus quer de você? Pensa nisso, pensa. Gente, a gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã, 7 da noite, então já sabe, né? Se inscreve no canal. Hoje, 7 da noite, volto com vocês com mais um capítulo de Gênesis, tá? Muito ensinamento tem nesse livro, assim como no livro do Êxodo e nos próximos que a gente vai ler aqui junto. Tá ok, gente? Então é isso aí, se inscreve, ativa o sininho, nos vemos logo mais e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.